Eclesiastes capítulo 5, versículos 1 e 2. Esse texto é conhecido, né? Lido, falado muitas vezes. Guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, porque chegasse para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Pai, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti, nos curvamos diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, poder e domínio, entendendo, Senhor, que a Tua graça é que nos alcança todos os dias e a Tua misericórdia é que nos faz permanecer vivos. Fala conosco através da Tua palavra e nos dê, Senhor, a disposição para servirmos conforme esta palavra. Ajuda-nos naquilo que não conseguimos, naquilo que somos impotentes. Ajuda-nos. Em especial, Senhor, quando estamos fora do convívio dos irmãos, fora das reuniões, em especial nesses momentos, pedimos, Senhor, que nos ajude para a Tua glória. Amém. Eu gostaria nessa noite, irmãos, de falar com os irmãos aqui sobre esses dois versículos, mas propriamente sobre o primeiro versículo. Salomão, aquele que construiu o templo, foi o responsável pela construção, e ele, no livro de Eclesiastes, nesse texto que lemos, ele diz o seguinte: guarda o teu pé quando fores, em outras traduções, quando entrares, né? Talvez se Salomão tivesse hoje, ele diria: guarda o teu pé, guarda os teus olhos, guarda tuas mãos, tudo, quando você entrar na casa de Deus, quando você for à casa de Deus. Entendemos que quando ele diz guarda o teu pé, ele está falando de conduta, não necessariamente pé, propriamente dito, no termo literal. O que há de literal aqui nesse texto, nesse primeiro versículo, é o templo, a casa de Deus. Mas quando ele diz guarda o teu pé, ele não está falando do nosso pé físico, ou do pé daqueles, né, que entravam no templo. Ele não está dizendo que eles deveriam guardar o seu pé, mas ele está dizendo da conduta. Quando nós lemos na Bíblia pé, caminhar, isso implica em conduta. Ou seja, ele está aqui, de certo modo, abordando todo o ser, todos os membros. Quando ele diz guarda o teu pé, uma vez que pé tem uma conotação de conduta, então guarda todo o teu ser, toda a tua vida, quando você entrar na casa de Deus. Essa é a ideia. Não que ele deveria, ou aqueles que entrassem na casa de Deus, deveriam entrar cuidadosamente para que não tropeçasse, para que não quebrasse algum dos utensílios, da mobília. Não. Quando ele diz guarda o teu pé, ele tem aqui a ideia mais ampla do que essa de simplesmente não esbarrar nos móveis, nos utensílios, na mobília e assim por diante. A ideia aqui
é de conduta mesmo. Essa é a ideia que o Salomão está trazendo. Guardar o pé implica em zelo. Há uma tradução sugestiva desse texto que é conserva. Aí você começa a entender que guardar o pé não é só você no momento em que estiver chegando à casa de Deus, no momento em que você estiver entrando para uma reunião. Embora nós entendemos que este lugar é um lugar que foi consagrado para que aqui celebrássemos o nome do Senhor, para que aqui, quando nos ajuntarmos, a gente possa adorar a Deus, oferecer a Deus o nosso culto, a nossa adoração. Entendemos perfeitamente isso. Porém, a ideia de guardar o pé, ela vai se estendendo, ela vai se ampliando, ela vai tomando uma outra conotação, que, por exemplo, na sugestão do texto original é conserva. E conservar não se limita a momentos esporádicos, mas conservar, ele dá a ideia de momentos inteiros, como, por exemplo, no nosso dia a dia. Conserva o teu pé, conserva a tua vida, a tua maneira de viver, de pensar, de agir. Essa é a ideia que Salomão está trazendo aqui. E ele diz que quando nós formos à casa de Deus, precisamos ter a sabedoria para ouvir. Eu presumo, irmãos, que nós precisamos reavaliar as motivações que nos trazem à casa de Deus. Eu presumo que nós precisamos ressignificar as motivações que nos trazem aqui. Eu disse aqui em algum tempo que nós não podemos criar expectativas para o final do culto, para a mensagem final ou para a oração final, que muitas pessoas, elas criam uma expectativa e o momento do louvor, o momento do testemunho, o momento da oferta, o momento do coral, o momento da orquestra, parece que não tem um significado tanto quanto o momento da palavra. E as pessoas criam em torno desse momento final uma expectativa, e durante os momentos iniciais elas não buscam adorar a Deus, não buscam reverenciar, não buscam ouvir a voz de Deus nesses momentos. Ele diz que a gente precisa ter a sabedoria para ouvir. Eu estava considerando essa palavra e pensando que se a nossa motivação aqui não for ouvir a voz de Deus e não for falar com Ele, e for simplesmente ouvir uma mensagem com começo, meio e fim, não passa da nossa mente, não vai resultar, não trará frutos para a nossa vida. Por isso que eu disse que é preciso ressignificar, reavaliar as motivações que nos trazem a essa casa. Pessoas que muitas vezes têm N razões para virem aqui. Pasme, mas até aqueles que querem vir para rever um irmão. Outros para, de modo secreto, mas querem mostrar talvez algo que ele ainda não tinha mostrado. E assim segue a lista das razões que nos trazem aqui. Outros querem falar, outros querem cantar, outros querem tocar, outros, enfim, N de razões para estarem aqui.
Mas qual a verdadeira razão? Qual o motivo que nos traz, que precisa nos trazer aqui? Se eu desejar ouvir mais um sermão, como eu disse aqui, com começo, meio e fim, e nada mais do que isso. Se eu desejar simplesmente trazer alguma palavra, e nada mais do que isso. Se eu desejar mais isso do que orar, ou do que ouvir a voz de Deus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O dia que a razão que me trouxer aqui não for ouvir a voz de Deus no meu coração, se não for poder dirigir uma palavra de adoração a Ele, se não for ser confrontado por Ele, se não forem essas razões, alguma coisa está errada. E aí nós começamos a enxergar a casa de Deus de uma perspectiva de entretenimento, de passatempo, de rituais, de descargo de consciência. Nós começamos a enxergar a casa de Deus a partir dessas perspectivas. E não sentimos o efeito, não colhemos os frutos, não apresentamos os resultados dos nossos ajuntamentos solenes. Por isso. Então, há uma necessidade gritante de que nós reavaliemos. Por que eu venho à casa de Deus? Para que eu venho? Ele chega a dizer que é melhor ouvir do que oferecer sacrifícios. Ele chama aqui de sacrifício de tolos. É melhor ouvir do que falar. Para mim, era melhor eu estar ali junto com vocês ouvindo do que aqui falando. Se eu não tiver essa consciência, alguma coisa está errada. Se eu fizer biquinho porque o pastor não me deu a oportunidade, alguma coisa está errada. Se eu não tive a oportunidade de falar, de cantar, de tocar, enfim, de fazer alguma coisa que me trouxesse a público, e por essa razão eu voltei moribundo, o que eu vim fazer aqui? Ele diz que é melhor ouvir. Saudoso Rubem Alves, ele disse que nós temos aí cursos de oratória, quando na verdade nós deveríamos ter curso de escutatória, para aprender a ouvir. Talvez ele pegue emprestada a ideia de Tiago, que melhor ouvir do que falar. Seja todo homem tardio em falar e pronto para ouvir. Essa é a ideia de Salomão. Quando você chegar na casa de Deus, de que modo você guarda o teu pé? De que modo você se apresenta? Qual é a forma sábia de se apresentar? Ouvindo. Falando com Ele. Tendo a disposição de ouvi-lo. De render graças, de admitir a sua pecaminosidade. De admitir a necessidade de que o sangue seja aspergido. Nos lavando, que a palavra venha nos lavar, conforme o próprio Jesus disse, que eles, os discípulos, estavam limpos pela palavra que eles haviam ouvido. Se essa não for a intenção, não for a razão, eis aí então o motivo pelo qual as pessoas estão vivendo uma vida de rituais.
Eis aí a razão porque elas talvez estejam desmotivadas a vir à casa de Deus. Porque não há sabedoria quando se apresentam a Deus. É melhor ouvir do que oferecer sacrifícios. Talvez esse momento aqui eu possa caracterizá-lo como um sacrifício, o fato de eu estar falando. Por isso que ele diz assim, olha, era melhor ouvir. É sempre melhor ouvir. E ele diz aqui que os tolos, quando oferecem sacrifício, eles não sabem que estão fazendo mal. Levantar as mãos, animar o povo, tudo isso faz parte do nosso culto, da nossa reunião. Mas se nós limitarmos a adoração, o serviço a Deus a isso, nós estamos equivocados. É preciso entrar mais, é preciso nos aprofundar mais. Como Ezequiel que entrou nas águas, e ele foi entrando a convite de Deus, ele foi entrando, e de certo modo ele foi tendo um receio, à medida que Deus ia convidando para que ele entrasse, e chegou o momento em que ele não tinha mais domínio, porque as águas já passavam da cintura, ele não tinha mais domínio, era ali que Deus queria que ele entrasse, mergulhasse, onde Deus é quem tinha total controle, total domínio. Que a gente entenda que a gente precisa se render totalmente a Ele. Emprestar os nossos ouvidos à sua voz. Não nos acomodar em simplesmente vir aqui e passar alguns momentos, algumas horas, oferecer algumas músicas, algum sermão, que nós não nos acomodemos, mas que busquemos mais do que isso. Guarda, conserva o teu pé. E aí a gente começa a estender isso para fora dessas quatro paredes. A gente começa a perceber que a nação de Israel, ela tinha uma ruptura no culto. Um dos erros graves de Israel foi ter essa ideia, essa ruptura, essa descontinuidade no culto. Eles tinham um momento de adoração, um momento de holocausto, um momento de eles servirem a Deus no templo, mas terminava aquele momento, cada um fazia o que quisesse. A ideia deles estava rompida, a ideia de culto estava com uma ruptura. Por isso que quando ele diz assim, guarda, quer dizer conserva, ou seja, independente de eles estarem ali no templo ou fora dele, eles precisavam conservar o seu pé. E aqui, como eu disse, a sua conduta, o seu modo de viver, era preciso ser condizente. Lá onde eles estavam, na ausência dos demais, era preciso ser condizente com os momentos que eles estavam reunidos. Não podia haver essa ruptura, essa descontinuidade. E aí, quando havia essa ruptura, eles queriam complementar, compensar, eles queriam reparar essa ruptura. Como? Com sacrifícios. Leia, por exemplo, Malaquias, capítulo 1. Você vai perceber, é interessante a gente notar, que os três últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, Ageu e Zacarias falam do momento de retorno. Aquele momento que eles estão sendo repatriados, que eles estão reconstruindo o templo. Embora eles estivessem, antes de reconstruir o templo, já fazia os holocaustos, já oferecia os sacrifícios. Aí o Senhor disse, olha, não é para fazer o sacrifício fora do templo, construa o templo.
Então eles começaram a reconstruir. Aí você começa a observar o ministério de Ageu e Zacarias, que é um ministério de reconstrução. E o povo está animado, porque eles estão voltando do cativeiro, de 70 anos de cativeiro. Lá foi árdua a sua vida, foi muito difícil, então eles estão voltando agora para a sua terra, com a oportunidade de reconstruir tudo aquilo que eles haviam perdido. Sabe aquele gás, aquele ânimo que as pessoas têm de voltar e começar a reconstruir, embora os samaritanos fizessem oposição, e eles parassem aí por volta de 15 anos essa reconstrução. A oposição os fez parar por um período, e depois eles retomam essa reconstrução com todo o vapor de novo, aquele ânimo, porque eles queriam oferecer sacrifício, eles queriam adorar a Deus, eles queriam reparar o tempo perdido, eles queriam compensar quanto tempo perdido. Eu quero fazer o máximo. Só que passa os anos 50 anos aproximadamente, de Zacarias a Malaquias. Aí você lê Malaquias, você vai ver que o povo caiu na rotina de novo. Começou a haver essa ruptura, essa descontinuidade entre o momento do culto e a sua vida diária, a sua vida lá fora. Porém, eles estavam presos à questão de, bom, eu tenho o templo, eu tenho os sacrifícios, eu tenho o altar. Então, para eles era suficiente. Eles estavam pautados nisso. E eles não se importavam em, bom, vou oferecer o sacrifício e depois lá fora a minha vida particular, eu não preciso alinhá-la a isso que eu estou fazendo. Conquanto que eu tenha o meu carneiro para oferecer, conquanto que eu tenha o bezerro, conquanto que eu tenha um sacerdote para oferecer o sacrifício, isso me interessa e nada mais. Chegou o momento que eles não estavam nem se dando o luxo de levar um cordeiro perfeito. Começaram a levar cordeiro manco. Se você ler Malaquias, você vai ver a exortação de Deus ao povo por isso. Essa foi uma questão que trouxe a ruína para o povo. Porque eles tinham aquilo que era palpável, aquilo que eles podiam tocar, e isso estava sendo suficiente. A grande questão, irmãos, é que a gente precisa delimitar, entender até onde isso que é palpável nos é útil, e a que momento a gente precisa de algo maior do que isso. A gente precisa delimitar, porque senão nós vamos ver o que nós temos visto hoje. Por exemplo, todas as campanhas que você vê na televisão, na sua maioria, dificilmente você vai ver uma campanha com um tema baseado no Novo Testamento. Nós tivemos duas aqui, as duas últimas, pelo menos, foram baseadas no Novo Testamento. Estamos tendo uma essa semana. Aqui terminou também no Novo Testamento. Mas por que a maioria das igrejas não fazem isso? Porque eles pegam um texto base, onde o que importava para as pessoas era aquilo que era visto, tangível, tocável. Observe, dificilmente eles irão, eu não vou dizer que não há exceções, na regra existe. Mas na maioria delas, as campanhas são feitas com temas do Antigo Testamento. Nós precisamos entender o valor de tudo que é físico, de tudo que é palpável, dos utensílios, dos móveis, mas nós precisamos delimitar a que momento tudo isso torna-se irrelevante. E que há algo maior do que tudo isso. Porque senão, seremos refém desses líderes que querem nos aprisionar psicologicamente.
As pessoas estão presas, se tornaram refém, porque elas não sabem delimitar a que momento tudo que é físico, palpável, torna-se irrelevante. Eu não estou dizendo que nada disso é importante, estou falando da importância de tudo isso, mas nós precisamos entender que existe algo maior do que tudo isso. E que o fato de nós estarmos aqui, de nós nos reunirmos, de nós adorarmos a Deus, de nós fazermos algo para o Senhor, de você colocar um ventilador, de você colocar uma luminária, tudo isso é só o reflexo desse outro lado que eu vou falar com vocês, que você soube delimitar. E tudo isso que você faz, a tua contribuição, tudo que você faz aqui é o reflexo da tua consciência, do teu entendimento de que existem coisas maiores do que essa. Agora, existem pessoas que fazem tudo isso e acham que é só isso. E aí, ele se limita àquilo que é físico, visível e limitado. O povo de Israel viveu exatamente essa realidade. Eles queriam compensar essa descontinuidade do culto, da sua vida com Deus, eles queriam compensar com sacrifícios. E olha só, o texto diz que isso era sacrifício de tolo. Se você lê Malaquias, você vai perceber que Deus está abominando, rejeitando, em especial o versículo 10 do capítulo 1. Pode colocar aí para nós, por favor? Capítulo 1 de Malaquias, versículo 10. Não vamos ler o contexto, mas ele finaliza dizendo o seguinte. Malaquias, capítulo 1, versículo 10. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Que dura realidade o povo ouvir que Deus não aceita as suas ofertas, os seus sacrifícios, que Deus não tem prazer neles. Como que é difícil você ouvir isso do próprio Deus? E isso é só o resultado de um descomprometimento da parte da nação. Quando nós limitamos servir a Deus de maneira simplesmente estereótipa, nós estamos enveredados por estes caminhos. Como que é triste para a nossa alma ouvir Deus dizer que não tem prazer em nós, que não há satisfação, que não vai receber as nossas ofertas, os nossos sacrifícios. E oferta aqui em todos os âmbitos, não simplesmente no que diz respeito às finanças, mas a oferta do louvor, a oferta do sermão, a oferta da oração, todas as ofertas que nós tributamos a Deus são rejeitadas. Por quê? Porque nós perdemos o conceito, perdemos o significado do que é servir. E aí Deus vem e fala assim: olha, assim não dá, eu não recebo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que nós convertamos as nossas alegrias em pranto, os nossos risos em choro, conforme diz Tiago, e roguemos a Deus que se apiede de nós, que tenha misericórdia de nós, que nós possamos oferecer a Ele um culto, um sacrifício, uma oferta que seja aceita. Aleluia. Labaixou de calamaia. Aleluia. Glória a Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma na presença de Deus. Calma, silêncio, deixa Deus ministrar o teu coração,
Deixa Deus falar aos teus ouvidos. Aleluia. Quando você vier à casa de Deus, quando você vir à casa de Deus, venha já com essa predisposição, com essa motivação. Eu quero ir ouvir a voz de Deus, sabe? É chegar aqui, curvar-se para ouvir a voz de Deus, e mesmo que você esteja sentado ou de pé, mas que o seu coração esteja numa postura de reverência, dizendo: fala, Senhor, fala, ministra, Senhor, meu coração, confronta-me, Senhor, recebe o meu sacrifício, o meu louvor, recebe o culto que eu vim trazer ao Senhor. Senhor, ensina-me como fazer para que eu seja aceito diante de Ti. Eu não posso viver uma vida de mesmice, de ritualismo simplesmente. Eu não posso viver e cair no mesmo erro que a nação caiu, de criar uma ruptura entre o momento que eu estou aqui e depois nos meus momentos lá fora. Eu não posso criar essa ruptura. Eu preciso fazer desta minha vida uma continuidade, uma extensão. Eu não posso viver simplesmente um estereótipo. Eu não posso me tornar refém. Eu não posso me tornar refém dessas coisas palpáveis. Tudo que eu faço aqui é resultado de uma vida maior, mais profunda, é resultado de uma vida mais abundante. O fato de eu vir, o fato de eu atender o meu irmão, o fato de eu assistir o meu irmão, de eu adorar ao Senhor, de eu fazer qualquer coisa na tua casa, Senhor, isso tudo é resultado de uma vida de comunhão e não é um resultado de uma vida de estereótipo. Oh, meus irmãos, aleluia, nós precisamos pensar. Pior lugar para se perder tempo é aqui. O pior lugar para se perder tempo. Não precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus. E ele mostra a razão, ele diz assim, olha, ele vai fazer um contraste aqui, ele diz assim, ó, porque Deus está no céu e você está na terra, portanto, sejam poucas suas palavras. Ele quer mostrar a diferença entre Deus e nós, entre um ser infinito e nós finitos. E ele usa essa expressão, Deus está no céu, você está na terra, Deus é celeste, Deus é celestial, você é terreno. Você é finito, Deus é infinito. Você é transcendente, Deus é transcendente. E imanente. Não te precipites. Quando nós limitamos o culto a Deus, a nossa vida de comunhão com Deus, àquilo que é palpável, e como eu disse, corremos um sério risco de nos tornar refém da nossa consciência, refém de nós mesmos, ou refém dos outros. O povo judeu, ele viveu essa dura realidade. E isso estava tão impregnado na vida deles. E agora eu entro na segunda parte para lhes mostrar que há algo maior do que tudo isso. E que tudo que nós fazemos aqui é o resultado de uma vida de comunhão contínua. O povo estava com essa ideia tão impregnada que ainda nos dias de Jesus, quando Jesus ministrava, ele se deparou com uma situação muito parecida com tudo isso que nós acabamos de falar. O texto é conhecido dos irmãos também. João capítulo 4, a passagem é por vezes lida, a mulher samaritana.
Essa ideia do estereótipo estava tão impregnado neles, nos judeus, que quando Jesus tem esse contato com a mulher samaritana, Jesus começa a lhes falar de algo espiritual e ela começa a entender tudo como se fosse algo físico, tudo algo passageiro, terreno. Jesus fala de água que jorra, e ela fala assim, mas o Senhor não tem como tirar a água. Eu tenho o balde, eu tenho aqui as condições. Jesus começa a conversar com ela, ela começa a entender tudo como se fosse material, como se fosse tudo aquilo que ela já conhecia. Aí chega um momento em que Jesus faz algumas abordagens e ela pergunta a Jesus onde eles deveriam adorar. Se no Monte Gerezi, ela está em Siquém, né? O poço está situado ali em Siquém. Siquém é uma região bíblica muito conhecida. Foi o primeiro lugar onde Abraão se estabeleceu, onde ele levantou um altar. Foi o lugar que Jacó comprou, por isso o poço de Jacó. Tá? Foi o lugar onde José teve os seus ossos enterrados quando os judeus saíram do Egito e transportaram os ossos de José. Ele foi enterrado aqui nessa região, em Siquém. Esse lugar é o lugar onde Josué fez aquele pronunciamento no capítulo 24, que em dado momento ele diz assim, vocês devem escolher hoje a quem se vais. Lembram dessa passagem? Então Josué está fazendo esse pronunciamento nesse lugar. Siquém é um lugar muito conhecido. Em Siquém é um vale, a região da Palestina, ela é muito acidentada, cheia de vales, de montes, né? E quando você dá uma olhada na topografia da Palestina, você vai ver que é uma região muito acidentada, cheia de vales, de montes, e aí até o pessoal achava que Deus era Deus dos montes, não do vale, e Deus só ouvia quem estivesse no monte, mas quem estivesse no vale não era ouvido, e assim por diante. Então, Siquém, onde a mulher samaritana está, essa região, é um lugar próprio para quem quisesse se apegar a algo que fosse palpável. Pelas razões que eu já descrevi aqui, foi o lugar onde Abraão levantou o primeiro altar, depois que ele sai de Ur, quando Deus o chama, lá no capítulo 12 de Gênesis. É o lugar que Jacó compra, onde ele faz o poço, tanto é que a mulher diz assim, você é maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço para nós. É o lugar onde os ossos de José foram enterrados, quando eles saíram do Egito. É o lugar onde foi feito o pronunciamento de Josué, o vale da decisão, ali, né? Vocês devem decidir a quem vocês vão servir. Então é uma região. E no Monte Gerezi, que está o vale de Siquém, do lado está o Monte Gerezi, e do outro o Monte Ebal. No Monte Gerezi, Moisés diz assim, quando vocês entrarem na terra, vocês vão, 6 tribos sobem ao Monte Gerezi, e 6 tribos sobem ao Monte Ebal. As 6 tribos que subirem ao Monte Gerezi, vai recitar as bênçãos, para aqueles que obedecerem. E as 6 tribos que subirem ao Monte Ebal, recitam as maldições. Então, Siquém é esse vale que está emparelhado com esses 2 montes, o Monte Gerezi, o Monte Ebal. E Siquém, por si só, como eu acabei de dizer, traz todos esses momentos que para o judeu era muito importante. Era muito importante. Não só a região de Siquém, mas o Monte Gerezi. Eles não gostavam do Monte Ebal. Se você for olhar, hoje a vegetação do Monte Gerezi é vasta, verde, de certo modo bonita. Se você olhar a vegetação do Monte Ebal, parece até que é uma questão até de maldição mesmo. É uma região mais seca, mais árida, não tem aquele verde que tem no Monte Gerezi. E o que separa os 2 montes é o vale, por incrível que pareça. O vale onde está situado o poço de Jacó, Siquém. Né? E aquela mulher está ali, os judeus tinham razões
por tudo que eu falei aqui, de terem aquele lugar físico, por sagrado. E ela está conversando com Jesus, e em determinado momento ela pergunta para Jesus: onde eles deveriam adorar? Porque quando houve a separação dos dois reinos, Jerusalém tinha o templo de Salomão, ficou na região sul. E lá em Samaria eles construíram um templo no monte Gerizim. E aí a mulher samaritana pergunta o seguinte: onde nós deveremos adorar? No monte ou em Jerusalém? Ela está falando de geografia. E Jesus está falando, agora que vocês vão perceber, que há algo mais sublime, maior, mais excelente, do que simplesmente aquilo que nós conseguimos enxergar. E tudo que nós fazemos é resultado dessa consciência de que Deus está além de tudo isso. E que isso traz para nós uma liberdade que vai além do estereótipo. O fato de eu ter a consciência que Deus é mais do que tudo que eu possa ver, Deus é mais do que tudo que eu possa enxergar, Deus é mais do que o microfone, Deus é mais do que as cadeiras, Deus é mais do que eu, Deus é mais do que tudo. Quando nós temos essa consciência, tudo que nós fazemos é resultado dessa consciência libertadora. Aleluia, glória a Deus. E aquela mulher está ali e pergunta a Jesus: onde devemos adorar? Jesus está falando de coisas espirituais. Já falou de água, ela achou que era água de beber, H2O. Agora Jesus está falando de coisas espirituais, ela está falando de geografia. Ela diz: onde? Aí Jesus fala sobre tempo e espaço. Jesus fala assim: olha, nem em Jerusalém, nem no monte. Ele está falando de espaço. Mas a hora é, aí agora ele está falando de tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão onde? No Espírito. Espaço. Aleluia. Espaço espiritual. Glória a Deus. É algo que transcende tudo isso. E que nós muitas vezes não aproveitamos, porque nós queremos compensar com sacrifícios. Eles são aceitos, todos os sacrifícios são aceitos, todas as ofertas são aceitas, desde que nós tenhamos a consciência de que Deus é maior do que tudo isso, e de que não pode haver essa ruptura. É preciso que haja uma continuidade na nossa vida, na nossa adoração, na nossa vida de comunhão. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, para que nós, onde quer que estejamos, sejamos igreja do Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos dê essa graça. Não é mérito nosso, é bondade e graça exclusiva de Deus, se nós assim fizermos. E é para a glória dele e para a edificação da igreja. Aleluia. Aquela mulher pergunta a Jesus onde eles deveriam adorar. Por quê? Porque ela ainda tinha concepção, ela tinha a perspectiva daquilo que é terreno. Ela tinha a perspectiva de adoração em 4 paredes, ou no monte, ou em Jerusalém, onde ela estava agoniada, ela queria saber, ela estava intrigada, ela estava questionando onde, ela estava curiosa. Onde eu devo adorar, Jesus? Ela já tinha visto e confessado: tu és profeta mesmo. A essa altura, ela abre e ela pergunta para Jesus onde eles deveriam adorar. E aí você começa a fazer uma análise da vida dessa mulher, que, embora sendo samaritana, embora vivendo lá com os samaritanos, tendo o seu lugar de adoração, mas ela vivia, o texto é claro, os irmãos sabem, já leram, mas vocês sabem como era a vida desta mulher, uma vida de escravidão. Mas por que uma vida de escravidão, se eles tinham um monte de Gerizim, se eles tinham o templo? Porque não são as coisas visíveis, estereótipas só, que traz a libertação. Quem quebra o jugo não é um ritualismo. Quem arranca, quem liberta, não é simplesmente uma carteirinha de membro.
Não é uma frequência assídua, embora tudo isso seja importante, e é preciso que exista, é preciso que haja essa frequência, porque tudo isso é reflexo de uma vida além de tudo isso. É o termômetro. Pessoas que vêm para adorar, que vêm para orar, que vêm para cantar, que vêm para servir, que vêm para ofertar. Tudo isso é reflexo, é resultado de uma vida de quem entendeu que Deus é mais do que tudo isso. E aí o mínimo que ele pode fazer é vir adorar a Deus. Aleluia. Então aquela mulher tinha lá o monte, tinha o templo no Monte Gerezim. Ela tinha o poço, eles viviam ali naquela região. Porque essa região é no norte, não é em Jerusalém, não é no sul. Siquém está situada no norte. Esse lugar, conforme eu disse aos irmãos, trazia esse peso por conta de todos os eventos que haviam acontecido lá. Mas nem isso deu àquela mulher o que Jesus deu. Não era o estereótipo. Não era. Então muitas vezes as pessoas estão presas e não conseguem sair. Por quê? Porque elas acham e se limitam. Elas não conseguem delimitar, como eu havia dito agora há pouco, elas não conseguem delimitar até onde tudo que nós conseguimos tocar é necessário para nós. E a que momento nós precisamos ultrapassar tudo isso. Porque para ultrapassar tudo isso é preciso renúncia. Sacrifício. É preciso você admitir, como aquela mulher samaritana admitiu. É preciso dizer verdade, Senhor, tu és profeta. Ele fala assim, olha, você teve 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Só que ela diz assim, olha, antes ele diz assim, vai, chama o teu marido. O que ele estava dizendo? Era meio-dia. Quando ele diz, vai, chama o teu marido, ele está dizendo assim, traz a luz do dia. Caminha com ele. As claras, aquilo que te escraviza, aquilo que te prende, vai lá e traz aqui. Essa vida que ela estava vivendo, irmãos, vocês sabem, ela disse, eu não tenho marido, e ele diz, você disse bem, porque tivesse 5, e o que tem agora não é teu. Só que antes ele diz assim, vai, chama o teu marido. Quando ele diz, vai, chama, ele está dizendo, vai, traz aquilo que te escraviza. Aquilo que te faz andar de cabeça baixa, aquilo que te envergonha, aquilo que não te dá liberdade de viver, traz as luzes, traz as claras aqui. Porque não é o Monte Gerezim, não é Siquém que vai te trazer liberdade, é a palavra de Jesus Cristo. Aleluia. É a voz de Jesus ao ouvido da samaritana, porque ela tinha o monte, ela tinha o templo, ela tinha Gerezim, ela tinha Siquém, ela tinha um poço, mas nada disso trouxe liberdade. Ele traz aquilo que te escraviza. Traz o teu marido aqui, a luz, meio-dia, quando talvez ela não quisesse trazê-lo, quando ela queria ocultar, quando ela queria esconder. Jesus descortina tudo isso. Oh, que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter coragem e trazer a luz, trazer a presença dEle, dizer, Senhor, é isso aqui, ó, que me escraviza. É isso aqui que o Monte Gerezim não pôde me libertar, que o templo não pôde me libertar, que o que eu fiz até hoje, enquanto era participante do coral, enquanto eu tinha uma carteira de membro, enquanto eu tocava, enquanto eu pregava, não conseguiu me libertar, Senhor. É isso aqui, agora eu trago na tua presença. Não foram todas as coisas que eu fiz para a tua casa, embora tudo isso tenha servido para atender o teu reino, mas nada disso trouxe para mim a libertação que eu precisava. Quando ele diz, vai, chama, traz aqui, ele está dizendo, entre outras palavras, ele está dizendo isso. Aquilo que é a razão da tua escravidão até hoje. Aquilo que, embora você tenha outros problemas, outras pendências, mas Jesus tocou naquilo que mais lhe prendia, mais era agravante. Então aquela mulher recebe a palavra de Jesus,
E agora não só ela, mas todos aqueles que ela convida para vir ouvir Jesus. Que obra que a palavra de Jesus fez na vida daquela mulher, que o monte não fez, que o poço não fez, que Siquém não fez. Com todo o seu histórico, a região onde ela estava, com todo o histórico do templo no Monte Gerezim, mesmo sendo o lugar onde as bênçãos foram pronunciadas, quando eles entraram na terra prometida, lá no monte, eles não conseguiram, ela não conseguiu, mas quando ela encontrou-se com Jesus, ela entendeu que era muito mais do que tudo aquilo que ela via, do que o monte, do que o vale, do que o templo, do que o poço, era tudo muito mais do que tudo isso. Jesus, Ele é muito mais do que tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Tudo que nós fazemos é resultado dessa consciência. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos delimitar, precisamos entender até onde tudo que nós conseguimos ver é essencial para nós e a que momento nós precisamos ultrapassar além de tudo isso, para termos uma vida abundante na presença de Deus.